Hoje é dia de perder mais alguns seguidores. Eu quero que você aí, apoiador do Ciro Gomes, consiga fazer uma argumentação de por que o eleitorado deveria escolher o Ciro Gomes em 2022. E eu não quero que você pense com a sua cabeça e nem tampouco com a minha cabeça. Eu quero que você pense na cabeça do brasileiro por que ele deveria votar no Ciro Gomes. Porque se vocês não fizerem essa lição de casa, vocês vão continuar aí com 1%, 2%, 3% na espontânea e menos de 10% na pesquisa estimulada, beleza? Então vamos lá. Eu quero falar aqui de alguns candidatos que eu já comentei anteriormente, mas tem alguns pontos aqui que eu acho importante. Se a gente for pegar uma pessoa que não gosta do governo atual, a pessoa não gosta do Bolsonaro, ela tem algumas opções. A opção mais óbvia é ela votar no Lula. Por que não? A pessoa não gosta do Bolsonaro, a questão mais óbvia seria ela votar no Lula. Já falei em vídeos passados que existe uma certa diferença da linguagem que você tem que ter para com a sua militância e para com o público em geral. Algo que eu acho que o Ciro Gomes faz muito mal. Ele consegue fazer uma comunicação bastante eficiente com a sua militância, tanto é que a militância ela é pequena, mas ela é bem coesa, mas ele tem uma dificuldade gigantesca de se comunicar com o público em geral. E eu vou falar aqui um pouquinho de como que o Lula faz isso e como que o Ciro Gomes não consegue fazer. Então, se você pensa no Lula, como é que o Lula se comunica para com a sua militância? Ele fala que ele está combatendo o fascismo. Para sua militância, o Lula representa o combate ao fascismo. Só que isso é um grupo bastante diminuto de pessoas. Para o público em geral, ele não vai falar sobre o fascismo, porque as pessoas não sabem o que é fascismo. Para o público em geral... Tá trovejando aqui, desculpa, me distrai um pouco, tá? Para o público em geral, como que o Lula vai falar? O Lula vai falar da picanha. Mas perceba, quando o Lula está falando da picanha, ele está te trazendo de uma forma meio lúdica a um passado próspero onde ele foi governante durante 2 mandatos. Daí você pode pensar, mas o Ciro Gomes fala da vida real. Mas a vida real não é o suficiente. Existe um componente lúdico, existe um componente até que meio mitológico de uma volta do Lula ao poder. Porque eu já comentei isso em vídeos passados, inclusive o Renan Santos do MBL fez um vídeo interessante falando um pouco mais sobre isso, de uma certa similaridade que pode ter da campanha do Lula com a campanha do Trump em 2016. A campanha do Trump em 2016 falava Make America Great Again, ou seja, faça a América grande de novo. Daí o Renan comentou que, bom, mas se o Lula tentar falar isso, ele vai tem um certo problema, porque o Brasil nunca foi grande, mas eu não acho que é essa a questão. Eu não acho que o Lula está querendo te trazer ludicamente para um Brasil onde as coisas eram boas. Ele quer trazer você de volta para um país onde as pessoas eram otimistas. As pessoas no período Lula, querendo ou não, elas eram otimistas com relação ao futuro, coisa que se perdeu com o tempo. Então, se você não gosta do Bolsonaro, existe uma proposta muito clara. E aqui você está falando não só de um projeto de país que eles têm, você pode concordar ou discordar, mas eles tiveram bonança e eles sabem mexer com o seu imaginário. Então por que você vai apostar num Ciro Gomes, por exemplo? Qual que é a utopia que o Ciro Gomes desperta nas pessoas? O que? Getúlio Vargas? Brizolismo? É essa que vocês vão conseguir fazer? Isso daí não consegue competir com a picanha, não. E o Lula, ele não é um cara que fala e não fez. Querendo ou não, ele conseguiu, durante 2 mandatos, colocar não só o Brasil numa espiral até que bastante positiva econômica, como consegue dialogar com a nossa memória afetiva através da picanha. Então, o Trump ele tem algumas similaridades com a campanha do Lula, mas tem uma outra coisa aqui que eu acho que é muito importante a gente pensar, que quando você pensa na pesquisa americana, né, a dinâmica da eleição americana é um pouco diferente da nossa. Então, lá nos Estados Unidos, você primeiro disputa as primárias e depois você disputa a eleição geral. Detalhe, a eleição geral, na verdade, não é nem eleição geral, é por colégio eleitoral. Vou esquecer isso por enquanto. Então, no começo, você tem que ganhar os votos do partido. E como que o Trump conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer uma comunicação muito forte com o partido, com a base do partido.
Mas essa comunicação muito forte não dialogava muito bem com o eleitorado. Daí perguntaram para ele, uma época lá, falaram assim, você está indo muito mal entre os latinos. O que você acha disso? Ele falou assim, eu estou indo mal com os latinos porque eu não estou procurando ir bem com os latinos hoje. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que primeiro ele estava tentando conseguir vencer as primárias para só depois ir atrás do voto latino. E ele conseguiu fazer isso aí de forma até que bem razoável. Se for ver a eleição americana, você vai ver que tipicamente os latinos votam com os democratas. O Trump sendo um republicano, ele conseguiu uma votação até que bastante boa. O que ele conseguiu fazer? Ele falou, primeiro eu ganho esse estágio, depois eu vou pro segundo. Então você tem que tomar muito cuidado de não pular estágios. E uma coisa que o Ciro Gomes pode estar fazendo agora, em termos de dificuldade, é que ele está tentando ter uma certa linguagem política que é mais palatável à esquerda, ao eleitor do Lula. Agora, por que o eleitor do Lula vai deixar de votar no Lula e votar no Ciro Gomes? Tirando uma parcela muito pequena das pessoas, as pessoas não vão fazer isso. O que o Ciro Gomes poderia fazer é convencer parte das pessoas tipicamente associadas da terceira via, ou seja, ele ganha um pouco de caldo e depois ele começa a disputar o voto de esquerda. Agora, com essa linguagem totalmente confusa que ele está fazendo e dialogando tão fortemente com a esquerda, ele não vai conseguir muita coisa do ponto de vista eleitoral. Então, a única coisa que o Ciro Gomes pode fazer agora é rezar para o Sérgio Moro não ser candidato. Porque se o Sérgio Moro for candidato, vai ser muito difícil chegar em 10% dos votos. Eu acho que se bobear, chega a Geraldo Alckmin em 2018 aqui em termos de votação. Beleza? Então, eu acho que outros candidatos também têm muita dificuldade. O mesmo Dória, eu acho que não vai conseguir passar de 5%, coisa do tipo. Mas eu acho que se ele não fizer essa parte primeiro e depois ir para um negócio maior, ele não vai conseguir nem de perto chegar em 10% e muito menos no segundo turno. Beleza? Então pensem por que raios uma pessoa deveria votar no Ciro Gomes. Se a pessoa gosta do Bolsonaro, ela vota no Bolsonaro. Se a pessoa ela é bem tecnocrática, bem global, tem o Dória. Se a pessoa ela é um pouco bolsonarista, gosta de Lava Jato, ela pode votar no Moro. Agora, por que raios vai votar no Ciro Gomes? Ciro Gomes, por que vai votar no Ciro Gomes? Eu não quero que você pense com a sua cabeça. Estou falando com a cabeça do eleitor. Aqui já fez, já matou a cobra e mostrou o pau. E a sua utopia? A sua utopia nem mais legal é que a utopia do Lula. Então, sua utopia não é tão legal quanto a picanha e você não foi presidente do Brasil durante 2 mandatos. Difícil. É isso aí, qualquer coisa comenta aí embaixo. Vão falar que eu estou tentando minar a candidatura do Ciro Gomes. E se eu quisesse realmente minar a candidatura do Ciro Gomes, eu estaria falando que é ótimo vestir o Ciro Gomes de Zé Carioca, que nem vocês estão fazendo aí. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.